Deus. Porque nós sabemos que todos os dias há uma guerra travada contra as nossas vidas, mas todos os dias o Senhor nos livra. Todos os dias o Senhor nos dá o livramento, como já foi lido aqui, né? O laço quebrou-se e nós escapamos. Para a glória do Senhor Jesus, hoje nós estamos vivos. Aleluia, nós estamos aqui diante de uma história, aleluia, da Bíblia bastante conhecida, aleluia. Muitos aqui conhecem a história de Sansão. Eu creio que até as crianças conhecem a história de Sansão. Aleluia. Nós estamos diante do livro de Juízes. Aleluia. Nós sabemos que após a morte de Moisés, Josué foi levantado, aleluia, para liderar o povo. E quando Josué morreu, foram levantados juízes sobre a terra, para julgar, para liderar, para estar à frente do povo. Aleluia. Porém, o povo de Israel sempre vivia desobedecendo aos mandamentos do Senhor. E com isso sempre havia muita divisão entre o povo. Aleluia. E sempre o povo ia fraquejando mais e mais, o que dava lugar para que os inimigos viessem, aleluia, e entrassem naquele lugar. Que o que aconteceu? Os filisteus vieram, aleluia, e dominavam sobre o povo de Israel. Por isso a importância do povo do Senhor estar sempre junto, aleluia, estar sempre com o mesmo propósito, aleluia, sempre buscando ali na mesma comunhão, na mesma concordância, aleluia, porque quando o povo se dividia, o povo fraquejava, mas quando o povo se unia, se fortalecia. E não é diferente nos dias de hoje, devemos estar sempre unidos da maneira que nós podemos estar, seja em oração, seja aqui na igreja, aleluia. Mas o que nós viemos falar nessa noite, o que o Senhor tem a falar nessa noite, né? Aleluia, estava na minha casa e o Senhor me deu essa palavra. E eu fiquei buscando a revelação do Senhor sobre o que Ele queria falar. Aleluia, porque nós sabemos que de nós mesmos nós não falamos nada. De nós mesmos nós não sabemos nada. Aleluia, então nós vemos que Sansão, ele foi uma promessa feita. O Senhor prometeu à mãe dele que ela conceberia. Aleluia, ela era uma mulher estéril. E ali o que acontece? Chega um determinado tempo em que ela concebe realmente o libertador, aquele que o Senhor havia prometido que iria julgar Israel. Mas o Senhor havia separado ele como um narizeu, ou seja, ele era um homem separado para Deus. Não poderia, aleluia, ele beber vinho ou comer alguma carne estragada, e nem muito menos passar a navalha sobre a sua cabeça. Aleluia. Então esse era um dos requisitos que o Senhor queria de Sansão. Esse menino, ele cresce, ele começa a julgar o povo, ele começa a julgar o povo de Israel, ele começa a defender o seu povo. E Sansão, ele chamava a atenção por ele ter uma grande força. E por causa dessa força, os inimigos ficavam tentando descobrir o porquê dele ser tão forte. E não é diferente nas nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que nós somos fracos, mas nós não somos fracos, nós somos fortes em Cristo Jesus. Porque quando a gente pensa que a gente está fraco, é aí que a gente está forte. Porque a nossa força, ela provém do Senhor Jesus. Aleluia. Então Sansão, ele tinha uma força a qual nenhum outro homem tinha. Uma força que não era humana. Era uma força que provinha do Senhor Jesus. É a mesma força que habita em nós. Aleluia. Muitas vezes o mundo lá fora olha assim para os cristãos, porque eu falo por experiência de quando eu não servi a Cristo, a gente olha e até admira muitas vezes a força diante de um luto, diante de uma situação difícil. A gente até admira porque é inexplicável, porque é a mão do Senhor sustentando. E o inimigo, ele sabe. O inimigo, ele sabe disso. Então o inimigo, ele arma o tempo inteiro. Retirar essa força que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, porque é Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos guia. É Ele quem nos fortalece para estarmos aqui. Mediante as provas, mediante as lutas, porque cada um de nós, no nosso particular, cada um de nós passamos por provas e por lutas diferentes. Eu não posso comparar, aleluia, a minha luta com a luta da irmã Vanessa. Ela não pode comparar dela com a minha. Mas o Senhor não nos dá nada além daquilo que nós possamos suportar.
tinha aquela força. E os inimigos ficavam enfurecidos, porque eles estavam sendo, sim, destruídos por Sansão. Porque o Senhor dava força a Sansão. Nós vemos que Sansão, ele mata um leão. Nós vemos Sansão operar pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porém, algo que vai chamar a atenção é que chega um determinado tempo da história em que Sansão, ele começa a agir por conta própria. Sansão, ele começa a deixar a desejar. Sansão começa a agir, vamos dizer, sem pensar, sem pedir a direção do Senhor. E é aquilo que nós não podemos em momento nenhum das nossas vidas. Nós devemos viver direcionados o tempo todo pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu não sei o que o Senhor tem a falar comigo, com os irmãos, porque antes dessa palavra ir para a igreja, o Senhor, primeiramente, Ele fala comigo e fala de forma grande e forte comigo também. Aleluia. Mas eu creio que nessa noite o que o Senhor quer deixar para nós é um alerta da parte do Senhor Jesus. Aleluia. Porque Sansão, ele estava debaixo de uma promessa. E essa promessa se cumpriu. Porque a Bíblia vai nos falar que ele julgou Israel durante 20 anos. Porém, chega um momento em que ele deixa se levar pelo coração. Aleluia. Que nós venhamos controlar as nossas emoções. Aleluia. Para que o nosso coração, para que a nossa mente não venha nos dominar. Aleluia. Porque o único que tem que ter domínio sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. E o inimigo, ele fica, a Bíblia é quem diz que ele fica ao nosso derredor. Aleluia, mas que ao nosso redor estão acampados os anjos do Senhor Jesus. Então, o inimigo, ele não descansa. Nós descansamos, mas ele não. E muitas vezes ele está ali, ele observa, ele sabe qual é o nosso ponto fraco. Aleluia, por isso que nós temos que estar atentos para fecharmos as brechas. Com as brechas tapadas não há lugar, aleluia, para o inimigo. Então nós vimos que durante o primeiro casamento de Sansão, ele lança um enigma sobre o povo. Aleluia, quando ele estava indo, veio um leão e ele matou aquele leão. Mas depois de uns dias, aquele lugar deu mel. E ele lança o enigma, ele queria que aquele povo descobrisse o enigma. Porém, o que acontece? Os homens vão lá e fazem a cabeça da esposa de Sansão, porque não tinha ninguém que conseguia decifrar aquele enigma. Então, eles vão e pressionam ela. Ela vai e pressiona Sansão, até Sansão conta qual é o segredo. Então, já havia uma falha em Sansão. E o inimigo soube dessa falha em Sansão, dele não conseguir segurar aquele segredo. E o que aconteceu é que o inimigo usou isso contra Sansão mais na frente. Aleluia. Por isso que nós temos que estar atentos, porque são mínimas coisas. Mínimas coisas. Aleluia. Por isso que nós temos que resistir. A Bíblia nos ensina a resistir, a perseverar. Aleluia. Então nós vemos que Sansão, para poder pagar, aleluia, a dívida, né, daquele enigma, ele sai e ele mata vários homens. Aleluia, o Senhor sempre fortalecendo Sansão. O Senhor sempre com Sansão, porque o Senhor, Ele é misericórdia. O Senhor, Ele é bondade. Por mais que nós somos falhos, aleluia, por mais que nós somos pecadores, mas o Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor, Ele é bondoso. E o Senhor continua tendo misericórdia. O Senhor continua nos dando chance. Meu Deus, aleluia. E nós vamos ver, aleluia, que Sansão, ele se apaixona por uma prostituta. Aleluia, ele se apaixona por uma prostituta. Ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila.
Aleluia. E os filisteus, eles ficam sabendo disso. Aleluia. E aí o que acontece? Eles armam uma emboscada, eles vão e dão dinheiro a Dalila para que ela consiga arrancar de Sansão qual é o segredo da sua força. Aleluia. Para poder paralisar Sansão. Aleluia. Por isso que nós devemos estar atentos o tempo todo. A Bíblia nos ensina a estar orando, olhando e vigiando. Aleluia. Porque muitas vezes nós não sabemos. Sansão amava a Dalila. Aleluia. Mas Dalila, ela estava ali com outro propósito. Com o propósito de proteger o povo dela, os filisteus. Propósito esse que quem tinha que ter no coração era Sansão. De proteger, aleluia, aquilo que o Senhor tinha dado a ele. Aleluia. Que era de proteger o povo de Israel. Aleluia. Aleluia. Então, nesta noite, aleluia, nós venhamos ficar atentos. Aleluia. Porque muitas vezes o inimigo, ele age de forma sutil para barrar a promessa que o Senhor tem na minha e na tua vida. Mas a promessa que o Senhor nos fez é nossa. Aleluia. O inimigo, ele não toca, ele não toma. Aleluia. Glória a Deus. Que nós venhamos profetizar sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Aleluia. Que a promessa do Senhor irá se cumprir nas nossas vidas. Porque nós vimos aqui através do louvor foi Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem para mentir. Aleluia. Mas o Senhor tem uma promessa na minha vida. Mas porque o Senhor tem uma promessa na minha vida, eu posso fazer, posso acontecer, que o Senhor vai me resgatar e vai me trazer de volta. Não é bem assim, não. Aleluia. O Senhor ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Aleluia. A desobediência embarga a promessa que o Senhor tem nas nossas vidas. O Senhor tem planos e tem promessa na vida de toda a humanidade. Aleluia. Mas permanece aquele que acredita na promessa, aquele que guarda a palavra. E nós estamos aqui porque nós temos guardado, porque nós temos confiado na promessa que nos foi feita. Aleluia. Muitas vezes no comecinho da nossa fé. Aleluia. Mas nós vivemos sobre a convicção e a certeza que por mais que o tempo passe, essa promessa, ela irá se cumprir na nossa vida. Porque nós sabemos que o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas nós devemos firmar, aleluia, na promessa, porque o Senhor não irá ter compromisso, aleluia, com quem não tem compromisso com Ele. Com quem não quer, o Senhor não nos obriga. Ele fala que é por livre e espontânea vontade. Aleluia. Aleluia. Nós vimos Sansão, ele ceder. E é muito triste, porque Sansão, ele estava cego. Sansão, ele via diante dos seus olhos. Ele falava, me amarre com sete fitas, alguma coisa assim. E Dalila vai e faz. Quando o soldado chega, não funciona. Vai de novo. Me amarre com cordas novas, as cordas se rompem. E Sansão continua a falar, transe o meu cabelo, prenda num pano. E Sansão não estava vendo que Dalila tinha a intenção de entregar. Ele estava com os olhos tapados. E é isso que muitas vezes o inimigo ele tenta fazer nas nossas vidas. Ele vem lançando setas, e vão nos paralisando. Mas está repreendido em nome do Senhor Jesus. Porque o sangue de Cristo tem poder sobre as nossas vidas. Determina que o sangue de Cristo tem poder. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo tem poder para repreender. Nessa noite, não é porque aconteceu com Sansão que vai acontecer comigo, não. Não é porque aconteceu com ele que vai acontecer com você, não. O Senhor já deixa exemplo para que não aconteça. O Senhor já deixa exemplo para que não aconteça. O Senhor nos deixa um alerta. O Senhor nos deixa um aviso. Porque muitas vezes é muita coisinha. Aleluia, que o inimigo tenta roubar, o inimigo destruiu ali Sansão. Por quê? Pela desobediência. Aleluia.
Mas muitas vezes o Senhor tenta roubar o inimigo, tenta roubar a nossa promessa de forma diferente. Muitas vezes o inimigo tenta trabalhar na mente. Muitas vezes o inimigo tenta trabalhar dentro do nosso casamento. Muitas vezes o inimigo tenta trabalhar usando os filhos, aqueles que já têm filhos maiores. E a gente vê que é o inimigo ali agindo para, mas que nós venhamos ter sabedoria, que nós venhamos ter paciência. Porque nós vimos que Sansão, antes dele revelar o segredo, ele foi tentado 3 vezes. E as 3 vezes ele devia ter resistido a Dalila. Assim como nosso Senhor Jesus nos deixou exemplo que é possível resistir. Porque o inimigo no deserto tentou Jesus 3 vezes. Mas o Senhor em todas as vezes resistiu. E o Senhor em todas as vezes teve vitória. Porque o Senhor nos diz, aleluia, o Senhor nos diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor nos diz, em Cristo nós somos muito mais que vencedores. Aleluia. Nós somos muito mais que vencedores. Nós não estamos livres, nós não estamos escapados. Mas se você está falando isso, pode ser, quer estar se referindo que alguém esteja em desobediência? Não, não é isso. Nem eu, nem a igreja, em nome do Senhor Jesus. Mas porque nós não estamos escapes. Nós estamos sim orando e buscando a Deus para que a cada dia Ele nos livre. Mas nós sabemos que a vida do crente é essa, é uma luta constante, é uma luta diária contra o mal. O inimigo ele tenta, quando ele não tenta de um jeito, ele tenta de outro. Quando ele não consegue de um jeito, ele vai tentar de outro. Mas no nome de Jesus nós somos muito mais que vencedores. Quando nós clamamos o sangue de Jesus Cristo, ele tem que bater em retirada. Aleluia. Senhor, mas eu estou clamando. Continue clamando o sangue de Cristo. Aleluia. O inimigo ele não resiste o sangue de Cristo. Já clamei 1, clama 2, clamei 2, clama 3. Continue clamando. Aleluia. O dia que o Senhor der a ordem, aleluia, não há mal que vai resistir à tua vida. Não há mal que fique de pé dentro do teu lar. Aleluia. Nós estamos debaixo de uma promessa. Nós vivemos debaixo de uma promessa. Aleluia. E já foi liberada a autoridade sobre a nossa vida. Para nós repreendermos no nome do Senhor Jesus. Aleluia. É sobre nós entendermos a importância e o valor que existe no nome do nosso Jesus Cristo. Tudo é por Ele. Aleluia. Clama o sangue de Jesus Cristo. Vai clamando o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Eu não sei porque o Senhor está me induzindo a falar isso, mas nessa noite o Senhor quer que você clame, que eu clame o sangue de Cristo. Clame o sangue de Cristo. Resista ao inimigo. Resista. E ele fugirá de ti. Resista a ele. Continue resistindo. Continue insistindo. Persevere. Aleluia. Dentro do teu próprio lado. Você e Deus. Persevere. Aquilo que só você e Deus sabe, o Senhor está dizendo: ei, persevere. Aleluia. Continue. O Senhor está dizendo: continue. Aleluia. Até que chega um determinado momento que, de tanto Dalila insistir, o que mostra que ela teve mais perseverança que ele, porque ela continua a insistir. Que ele revela o segredo que ele não poderia passar navalha sobre a sua cabeça. Porém, o poder de Sansão não estava no cabelo, estava no Espírito Santo de Deus que habitava nele. Porque quando ela passa
a navalha sobre a cabeça dele, a Bíblia vai nos falar que Deus se retira dele. Quando Deus se retira dele, ele perde as forças. Aleluia. Quando Deus se retira dele, porque ele desobedeceu ao Senhor Jesus. E quando ele desobedece ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus se retira dele. Aleluia. Aqui vai falar, então, o versículo 19 do capítulo 16 vai dizer: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe. Não, mais pra frente. Foi. E rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. As tranças eram como se fosse um dom do Senhor sobre a vida dele. O Senhor tinha dado a ele um dom. Aleluia. Mas ele desobedeceu ao Senhor quando ele lhe revela o segredo. E quando raspa-lhes as tranças, o dom vai embora automaticamente. O Senhor se retira dele. E ele, aleluia, perde toda a sua força. Aleluia. Nós vemos que todas as vezes que o Senhor fala que Sansão ele vence, o Senhor vai revelar que o Espírito Santo se apossou de Sansão e Sansão matou o leão. O Espírito Santo se apossou de Sansão e Sansão fez e Sansão aconteceu. Porque o Espírito Santo, aleluia, através do dom que ele tinha, que era os seus cabelos, trabalhava na vida dele. Mas a partir do momento que ele desobedece, o Espírito Santo se retira de Sansão e Sansão perde toda a sua força e Sansão é humilhado e Sansão é preso. Aleluia. Porém o Senhor até no último momento ele não desampara os seus. É verdade, meu Deus. Aleluia. Sansão ele preso, o pessoal se reúne. Aleluia. E estava atribuindo tudo aquilo ao Deus Dagom, o Deus que eles serviam. Aleluia. E eles zombavam e riam de Sansão, que foi a parte que nós lemos aqui. Mas Sansão, ele se apoia sobre, ele pede ajuda do moço que o guiava para que se apoiasse sobre as colunas daquele templo. E Sansão, ele clama a Deus, Senhor, como se fosse pela última vez, né? E o Senhor ouve a oração de Sansão. E tudo aquilo é destruído. E a Bíblia vai nos falar que Sansão, ele matou mais na sua morte do que em vida. Então isso nos mostra para nós, aleluia, isso nos traz um alerta, porque o Senhor poderia ter feito mais na vida de Sansão. O Senhor poderia ter abençoado mais a Sansão. O Senhor poderia ter feito dele um homem próspero, com uma família abençoada. O Senhor poderia ter feito. Porém, Sansão, ele cedeu aos desejos do seu coração. Porém, na sua última hora, ele clama ao Senhor e o Senhor atende o seu desejo. Isso nos mostra que até na última hora da vida, até naquele momento que nós estamos lá embaixo, quando nós nos humilhamos, o Senhor ele nos dá a vitória. Aleluia. Quando nós nos humilhamos, o Senhor ele nos dá a vitória. E muitas vezes nas nossas vidas, quando nós fazemos algo, aleluia, nós achamos que muitas vezes nós não somos dignos de ajoelhar para orar. Assim, né, como Adão e Eva no paraíso, quando eles erraram e o Senhor aparece, eles se envergonharam. E é esse sentimento que muitas vezes o inimigo, ele tenta implantar. É um sentimento muitas vezes de vergonha. Eu não vou. Mas o Senhor está dizendo, independente das nossas falhas, independente dos nossos erros, nós temos que descer na presença do Senhor. Nós temos que clamar a ajuda do Senhor, porque Ele sempre está pronto para nos atender. Aleluia. Então nessa noite, aleluia, eu não vou me estender mais. Eu espero que o Espírito Santo, ele fale melhor o coração de cada um dos irmãos, mas que fique um alerta, né, para cada um de nós nessa noite, que nós venhamos resistir. Que nós venhamos resistir o mal, na certeza que em nome do Senhor Jesus ele fugirá de nós. Também gostaria de pedir oração pela minha filhinha, ela está enferma.
Ontem, no início da tarde, precisei levar ela na emergência. Ela precisou ficar na nebulização. Aí, quando foi por volta da meia-noite, a gente precisou voltar de novo. Ela teve que tomar mais uma injeção, ficou na nebulização de novo. Passou o dia muito cansadinha, né? Mas eu creio que Deus é fiel para nos dar vitória. Deus está no controle de tudo. Também gostaria que os irmãos apresentassem uma tia minha, irmã do meu pai, que está ali no regional também, não está muito bem, né? Mas eu creio que o Senhor é fiel para nos dar a vitória, né? Deus não perdeu o controle de nada, Ele está no controle de tudo. E desde já agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um. Amém?